Graça e paz, irmãos e irmãs, Igreja Presbiteriana de Fontinha, Estrada da Fontinha, número 220, aqui em Bento Ribeiro, uma igreja próxima a você, uma igreja que tem como finalidade pregar o Evangelho, estudar a palavra do Senhor, edificar o povo de Deus aqui nesta terra. Prosseguindo nesta quinta-feira, nesses estudos dentro do breve catecismo de Westminster, nós estaremos aqui abordando a pergunta de número 8. Convidamos a você que nos dê, nesta noite, a oportunidade de entrar dentro da sua casa através desta gravação, deste vídeo, e que este vídeo possa ser rico e abençoador dentro do seu lar. Convidamos também que você nos siga nas nossas redes sociais e participe também dos cultos gravados de nossa igreja. No próximo domingo teremos novamente outro culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, a partir das 8 horas. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Este culto de quinta-feira é um culto de estudo da palavra do Senhor, um culto também de oração, de derramamento perante o Senhor. Convidamos a você que participe, que desde já se volte para este trabalho, este culto, e nós estaremos orando, nos preparando. E é isso que nós pedimos a você. Vamos fazer uma oração, buscar direcionamento do próprio Deus para este momento. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o teu santo nome. E neste momento, Senhor Deus, de estudo da tua palavra, neste momento, Senhor Deus, de fervente oração, queremos pedir o teu direcionamento e a tua aprovação, Senhor, para que tudo aqui que tratarmos, que pensarmos, que formularmos a partir da nossa mente, possa ter a tua autorização e também ter do Senhor a aprovação vinda dos altos céus. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa. Abençoa os lares que as nossas palavras entrarem, Pai, para que essas palavras possam ser abençoadoras, porque a tua palavra é abençoada, e elas possam promover a paz, a edificação, o controle das situações adversas, o apontar para Cristo crucificado e ressurreto, Salvador dos nossos pecados, que possa, Senhor Deus, então, nesse período de reclusão social, os teus servos e servas terem alento, tranquilidade, paciência em esperar dias melhores, Pai, até aquele glorioso dia da salvação que há em Cristo Jesus, a nossa salvação eterna, Pai. Fica conosco, seja com esse trabalho, em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Irmão, irmã, nós vamos partir para a pergunta número 8 do nosso breve catecismo. Lembrando rapidamente que catecismo é um livro de perguntas e respostas acerca de um assunto. E no meio religioso nós fazemos em relação à palavra de Deus e às suas doutrinas. Lembrando que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Mas como nós cremos? De que forma nós interpretamos o que ela diz? Conforme a nossa confissão de fé de Westminster e os seus catecismos. Esse é o catecismo menor
ou breve catecismo, no qual nós estamos estudando, que nos fala sobre essas perguntas bíblicas que sistematizam um conjunto de doutrinas às quais nós cremos. A pergunta número 8, ela nos faz a seguinte indagação: como executa Deus os seus decretos? Como executa Deus os seus decretos? A resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Estão várias referências bíblicas aí que atestam e consolidam e dão base para essa informação. Quero chamar a atenção a você. O breve catecismo, na sua pergunta 7, ele pergunta: o que são os decretos de Deus? E agora, nessa pergunta que nós estamos estudando, que é a pergunta número 8, ele pergunta como executa Deus esses decretos. Ou seja, é uma sequência lógica. Primeiro ele faz a base. O que são esses decretos? E depois, agora, ele pergunta como Deus executa esses decretos. E Deus executa esses decretos na sua ação, na criação e na sua ação na providência. Lembrando, se você tiver algumas dúvidas, volte no ensino da quinta-feira passada, o que são decretos de Deus, né? E você vai ter essa resposta. Decreto de Deus é a maneira como Deus age na obra da criação e na obra também da providência. São as ordens. Deus não tem sonhos, Deus não tem perspectivas, Deus tem vontade, e essa vontade é fixa, ele é soberano, ele age por decreto. Estudamos isso na semana passada. E como isso acontece? Isso acontece quando Deus executa nas obras da criação, nas obras da providência. É isso que a pergunta número 8 indaga, e a resposta para ela nos aponta que é um Deus que criou, mas que é um Deus que é providente. E eu queria me ater ao que está escrito agora da parte da obra da criação. Deus executa a sua vontade. E dentro daqueles vários textos que nós temos lá separados, nós temos o texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, a obra da criação tem um autor, tem um dono, tem alguém que ali determinou a sua vontade. Deus quis, Deus determinou, Deus decretou e a criação foi feita. Que é isso, irmãos, que nós cremos como decreto de Deus, como vontade de Deus, como providência de Deus. Cremos num Deus que criou todas as coisas. É isso que essa pergunta está falando. Mas olha o detalhe aí. Ele criou todas as coisas numa criação ex nihilo. Ou seja, essa palavra ex nihilo, traduzida, significa do nada. Note que criar algo de alguma matéria existente, talvez por mais dificultoso que seja, é possível para o ser humano. Mas criar do nada, da matéria inexistente, somente Deus,
somente as mãos do Todo-Poderoso. E ele, dentro dessa criação do nada, do ex nihilo, ele demonstra o seu poder. Então, está em vermelho aí? Não, nós não somos feituras do acaso, como algumas teorias científicas querem dizer atualmente. Também não, nós não somos consequência de uma explosão cósmica, de um Big Bang, por acaso, ocasional, inopinado, que formou a natureza e chegou até nós. Não. E também de maneira nenhuma uma série de eventos aleatórios criaram Deus ou criaram o homem, mas pelo contrário, Deus foi aquele que criou todas as coisas e do nada. Então, dentro dessa nossa perspectiva, desse Deus providente, que se mostra na obra da criação, cujas suas mãos são criadoras, suas mãos são aquelas que fazem do nada existir forma e vida, nós falamos que Deus é transcendente em face à criação. Você já ouviu falar isso? Transcendente, como a própria palavra fala, ele transcende, ele vai além da criação. Como os teólogos modernos dizem, Deus é completamente o outro em relação ao homem, mas em relação também a tudo que existe. Deus é incomparável. Como comparar Deus? Como poder trazer alguma coisa que em paralelo nós poderíamos comparar em termos de igualdade a Deus? Não existe, né? É porque ele transcende, ele vai além. Nós não temos nada na terra, nem nos céus, nem debaixo da terra, para comparar com Deus. Por isso ele transcende. Nossa mente não pode captar o que é Deus. Havia na Idade Média uma teoria que vinha da matemática, que dizia o seguinte, que um conjunto finito não pode englobar um conjunto infinito. Se é assim, como nós que somos seres humanos, que somos finitos, podemos englobar Deus, que é infinito? Como nós podemos, na nossa pequenez, entender Deus? Não dá, né? Mas olha só, nós não podemos também ver dentro dessa definição de Deus um Deus deísta, um Deus longe. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que Deus é um Deus imanente, que pode ser visto no meio da sua criação. Um Deus que mantém diálogo com a sua criação. Um Deus que permite ser adorado. Um Deus que está ativo nas obras da criação. Ou seja, ao mesmo tempo, ele é o Todo-Poderoso e ao mesmo tempo ele está nas obras da sua criação. Mas também nós não podemos cair no engodo de dizer, olha, Deus é a natureza. Deus é aquela árvore bonita que eu estou vendo ali. Não. Deus não é a árvore. A árvore é um ser criado por Deus. Mas nós podemos ver na árvore o poder criador de Deus. Como Deus faz coisas belas e maravilhosas. Isso nos deve, então, levar a um entendimento de quão grande é o nosso Deus e como coisas bonitas ele faz. Mas ainda, nós podemos entender também que para esse Deus, sendo ele transcendente e imanente, não há impedimentos, não há obstáculos. Então, às vezes, algumas pessoas na igreja oram, Senhor, se o Senhor puder, Senhor, se o Senhor for servido, irmãos, o Senhor pode, o Senhor faz. Então,
nossas orações devem ter em mente também essa verdade teológica. Mas tem a vontade de Deus, os planos para a nossa vida. Então, nós sabemos que o Senhor faz, mas sabemos que existe a vontade eterna dele, que já está traçada para a nossa vida e a nossa história, e dentro da liberdade que ele nos dá. Ele quer que nós cheguemos a ele reconhecendo todas essas características. Como, por exemplo, que o homem é chamado a ser um co-criador, um restaurador das coisas, mas nunca da matéria que não existe, mas o homem da matéria que já existe, da matéria existente, criada por Deus. O homem pode transformar coisas belas, lindas, para a glória de Deus, para a edificação das pessoas. Está aí Deus agindo na criação, um Deus que se faz presente, um Deus que criou, um Deus que ama a sua criação. Nós vemos a mão de Deus nos céus, nas estrelas. O Isaías fala que ele chama as estrelas pelo seu próprio nome. Que coisa linda, né? As estrelas são chamadas pelo seu próprio nome, porque Deus sabe quais são os nomes dela. E quando ele chama, nenhuma lhe falta. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Deus sabe todas as coisas. Se Deus é assim, Deus nos conhece, conhece a você, conhece a sua necessidade, conhece a sua tristeza, conhece aquilo que você precisa. É um Deus criador, um Deus que fez você, conhece você até mais do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, em segundo lugar, o texto nos fala que Deus exerce os seus decretos, a sua soberania, nas obras da providência. E eu quero ler com você o texto lá de Daniel 4:35. Daniel 4:35. Olha o que Daniel fala depois de fazer uma análise de quem é Deus, né? Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quem pode questionar a Deus, irmãos? Ninguém, né? O que o homem é diante de Deus? Os moradores da terra são a luz desse versículo? Nada. O Senhor é quem comanda, quem move, que faz tudo. O Senhor que pode fazer a todas as coisas. Quem pode arguir a Deus segundo esse versículo? Ninguém. Então, irmãos, o conceito de providência mostra num Deus que é provedor, que provê, que arranja meios. Um Deus que é mantenedor, que mantém, que sustenta a sua criação, que dá ao homem chances de crescer, de trabalhar, mas dá o sustento, ele mantém todas as coisas. Nós falávamos do conceito deísta. Os deístas falam o seguinte: olha, Deus é como se fosse um grande relojoeiro e a criação um grande relógio. Deus, o grande relojoeiro, representado por Deus, fez a criação, o grande relógio. Deu corda e abandonou esse grande relógio, que é a criação, à sua própria sorte. E agora depende de nós. Mas, irmãos, não é assim que a palavra de Deus nos fala. Nos fala de um Deus que sustenta todas as coisas pelo seu poder. É um Deus que interage com as necessidades humanas. É um Deus que provê ao homem o pão, provê ao homem subsídios para a sua vida. Porque o Senhor Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, né? E quando nós falamos de provisão,
de manutenção, pensamos em bens materiais. Mas o Senhor é quem nos dá vida, né? E o Senhor Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Isso também, e disso viverá o homem. É Deus que, com a palavra da sua boca, nos mantém de pé. O homem não é nada, mas Deus é misericordioso e bondoso e nos levanta. Deus é providente nos seus decretos, nos dando ordens para que no dia a dia as coisas aconteçam. E dentro dessa doutrina da providência, existe o que Calvino chama de concurso. É o seguinte, a vontade de Deus, ela se estabelece e também Deus nos chama naquilo que não pertence somente a Ele, para que nós possamos trabalhar em concorrência, né, conjuntamente com Ele, para que os seus objetivos se estabeleçam na terra. Ou seja, Deus dá o pão, mas fala que esse pão vai ser arrancado da terra através do trabalho do homem, através do cultivo do seu suor, do seu esforço. E o interessante, irmãos, é que o homem trabalha, sua, busca o seu pão, mas quão feliz ele é por conseguir essas coisas, por ter trabalho. Quantas vezes nós vemos alguém que está desempregado e tão triste que essa pessoa vive por não conseguir, através do seu trabalho, se sustentar. Então essa pessoa perde a dignidade. Então nós vemos que no cuidado que o Senhor tem para conosco, na obra da providência, nesse contexto do Deus Criador, está esse concurso, essa providência em que Ele nos dá chance de que nós possamos trabalhar, crescer e criar essa provisão para a nossa vida. E assim Deus faz a sua vontade, exerce os seus decretos na obra da criação e na obra da providência. Hoje existe a figura de alguns homens que falam que o homem pode determinar as coisas. Eu determino que isso aconteça, eu determino na minha vida, e nós não podemos cair nesse engodo. Nós temos que dizer, se o Senhor assim quiser, se o Senhor quiser, nós viveremos ou morreremos, conforme a sua palavra nos diz. Porque a vontade de Deus é a melhor vontade para a nossa vida, e a providência dele já está estabelecida para a nossa casa e para a nossa vida. Amém. Numa segunda parte, irmãos, desse estudo, nós que já agora entendemos sobre essa soberania, sobre essa providência, nós nos perguntamos qual é a nossa reação, ou como devemos reagir face a essa soberania de Deus, face a esses decretos de Deus. Em primeiro lugar, você, temos que reagir com uma atitude de piedoso temor. Olha bem, irmãos, há pessoas que não estão preocupadas em pensar nas realidades espirituais. Elas amam os prazeres materiais, amam os bens, amam os prazeres desta vida e vivem sem esse temor. Paulo pergunta, né? Não há temor de Deus? Pergunta não, afirma, né? Que não há temor de Deus diante dos seus olhos, desse tipo de pessoas que não tem esse temor. E que é o temor? Temor não é aquele medo paralisante, igual algumas pessoas, homem não acontece isso, né? Só com mulher, aquelas mulheres que têm medo de barata. Vem uma barata, dá um grito e fica paralisada, né? Não consegue fazer nada, né? Só a mulher que acontece isso, né? Mas não é esse tipo de temor. Temor significa um reconhecimento reverencial à ação desse Deus que pode fazer todas as coisas. Do Deus
que sabe que as suas ovelhas, os seus filhos estão sob suas mãos e ama esses filhos e os trata com maior carinho, dando-lhes tudo que é devido. E nós, quando olhamos para esse Deus que é transcendente, que é imanente, nós simplesmente, como respostas poderosas a esses movimentos, nós só temos que, num temor piedoso, reconhecer quem é Deus. Deus é o nosso Senhor e nós dobramos o nosso joelho na sua presença. Essa é a primeira reação. Reação do verdadeiro crente, reação de quem entende, quem conhece quem é Deus. Mas a segunda reação é uma atitude de obediência. Todas as vezes que nós observamos esse estudo da soberania de Deus, ele deve nos levar a uma obediência da vontade de Deus em face à nossa pequenez e à nossa dependência dele. O resultado de uma vida de obediência, seria o antídoto quanto à maldade do nosso coração. Nós olhamos para Deus e vemos o seu tamanho, vemos a extensão do seu poder e olhamos para tudo aquilo que ele faz em nossa vida e entendemos que ele é o nosso Senhor e o único digno de ser louvado e adorado de maneira perfeita. Então nós devemos ter essa atitude de obedecer. O Senhor é soberano e se ele é soberano, nós temos que obedecê-lo de maneira plena. Mas ainda a terceira atitude é a atitude de humilde resignação. O indivíduo, o ser humano, o homem ou a mulher, que pela graça divina reconhece a soberania de Deus, ele cala as suas queixas e se curva perante a vontade de Deus. Quem, irmãos, sabe quem é Deus? Quem sabe quem é o Senhor poderoso? Quem sabe que os seus problemas e as suas adversidades estão nas mãos desse Deus poderoso, ele só tem uma atitude diante desse Deus, que é se calar. Calar a sua reclamação, calar a sua queixa, calar a sua murmuração em face às coisas da vida. Quando se levanta alguma coisa que é mal, é má, é prejudicial à nossa caminhada, ao invés de se queixar, de reclamar, mas é momento de, em resignação, curvar-se na presença de Deus e buscar esta presença. Mas ainda, em quarto lugar, nós aprendemos que a quarta atitude é uma atitude de gratidão e de alegria. A soberania e o sustento de Deus só nos leva a uma atitude diante de Deus. Nós dizemos, e como o salmista, parafraseamos o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. E o salmista, no Salmo 103, começa a dizer por que ele está bendizendo ao Senhor. E fala das suas maravilhas, das bênçãos que o Senhor proporciona na sua vida, na sua casa, os bens que o Senhor dá, os bens para a vida, para esta vida, os bens materiais, mas os bens eternos, perenes, os bens espirituais para a salvação da vida, para dar alegria, para dar contentamento a esta vida, para propiciar uma vida de paz, uma vida nos pés do Senhor, mas para apontar para o porvir, uma vida para a salvação. E a atitude de gratidão e de alegria, porque o Senhor tem feito coisas boas na nossa vida. E o Senhor é bondoso e essa soberania nos encaixa dentro desse perfil. Mas ainda, irmãos, em quinto lugar,
A quinta atitude é, depois de tudo isso, nós temos que ter uma atitude de adoração e de culto a Deus. A verdadeira adoração a Deus, ela estriba-se no conhecimento da grandeza de Deus. Quando nós conhecemos essa grandeza, quem é o Senhor, o único digno de ser louvado, aí nós vamos adorar de maneira verdadeira, real, entendendo os motivos pelos quais nós estamos adorando. Adoramos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o único que assim merece, esse Deus transcendente, esse Deus imanente. E na presença do Deus entronizado, do Rei Divino, do Todo-Poderoso, nós só podemos fazer igual os serafins, né? Que cobrem o rosto, né? De vergonha, mas também de adoração, uma atitude de adoração ao Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós, nos mostrando esse caminho da adoração e do servir ao Senhor. Irmãos, eu gostaria agora de fazer aos irmãos um pedido para que os irmãos, de novo, revejam o vídeo e façam essa avaliação e respondam com as palavras dos irmãos. O que significa, o que é, ou como Deus executa os seus decretos. Como Deus executa os seus decretos. Em segundo lugar, eu gostaria também que os irmãos respondessem citando duas atitudes que devemos ter face à soberania de Deus. Tá bom, irmão? São duas perguntas. Você vai colocar num papel, vai colocar o seu nome e após isso, então, nós vamos, quando voltarmos àquele momento presencial, nós vamos então estar ali juntamente com todos os irmãos para, quem sabe, corrigir essas questões. Amém? Amém. Que o Senhor abençoe você. Vamos lá, vamos prosseguir? Nós agora vamos passar aos momentos das orações, irmãos. Chegam-nos vários pedidos de oração pela família, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, pelas autarquias da Igreja Presbiteriana do Brasil, por nosso conselho, pelas sociedades internas de nossa igreja, junta diaconal, os oficiais e membros de nossa igreja. Nós oramos, irmãos, por todos esses irmãos. Oramos também por aqueles que estão enfermos. Nós temos vários pedidos que chegam pela internet e nós queremos agora só pontuar, né, alguns novos pedidos. Pedimos pela família da Marúcia, mas entregamos em especial a Maria nas mãos de Deus nesse momento, pedindo que a igreja se volte em oração para esse pedido. Nossa irmã está ainda necessitando das nossas orações, está com suspeita de pneumonia, fazendo outros testes também, e espera a confirmação de outros testes. Já está bem, está hospitalizada, mas precisa das orações da igreja. Nós pedimos por aqueles que são trabalham na área de saúde, né, que trabalham como enfermeiros, médicos, né, o caso da nossa irmã Maria Helena, o caso daqueles que
também nos buscam, outros parentes de membros da nossa igreja que trabalham nessa área, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor seja com os nossos irmãos. Pedir pelo Salvador, irmão da Sandra Patitucci, pedir pelo Sérgio, filho do Carlos, pedir pela igreja de maneira geral, pelos pedidos que são nos levantados, pelos agradecimentos dos irmãos, e pedir pela igreja de maneira geral, por todos os membros da nossa igreja. Se você é membro da Igreja da Fontinha, saiba que nós estaremos orando por você neste momento. E também orando pelos seus familiares, entregando todos os seus familiares em suas mãos, entregando seus pedidos nas mãos de Deus. Às vezes nós focamos num só pedido, mas nos esquecemos de outros importantes. Queremos então agora, nesse momento, também lembrar desses pedidos. Vamos orar? Vamos entregar nas mãos de Deus todos esses pedidos? Pedir que os irmãos mandem os seus pedidos. Irmãos, nós estamos orando incessantemente pelo irmão, pela igreja, estamos entregando nas mãos do Senhor, e você está sendo assistido na glória de Deus. Mas também lembrar a você, caso você tenha um problema particular, converse com o seu pastor, vamos resolver esse problema, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Acalme o seu coração, busque a presença do Senhor. Vamos estar agora, nesse momento, em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque temos a resposta de vários servos e servas do Senhor, que diante do Senhor eles agradecem as bênçãos recebidas, Pai. Irmãos nossos, membros da nossa igreja, que pediram bênçãos e já receberam essas bênçãos, Pai. Mas também agora, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos esses novos pedidos, as novas situações da dinâmica das nossas vidas, as necessidades da tua igreja, Senhor, aquilo que dói no nosso coração enquanto igreja, a necessidade, Senhor Deus, dos teus servos de viverem uma vida regrada aos teus pés, Pai. Abençoa, Senhor Deus, aquele que, Senhor Deus, está hoje no leito, numa cama de hospital, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os enfermos de maneira geral da tua igreja, Pai, que precisam da tua manifestação, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que vivem alguns problemas da própria vida, Pai, no lar, com os filhos, problemas, Senhor Deus, pessoais, agonias da vida, Senhor, necessidades, Senhor Deus, quanto à sua caminhada cristã, vidas, Senhor Deus, que se colocam nas tuas mãos, que já não têm experiência, que não têm vida, que não podem caminhar segundo a tua vontade. Misericórdia, Senhor Deus, nós te pedimos unção do teu Santo Espírito para fazer a tua vontade, Pai. Que tenhamos, Senhor Deus, um olhar na tua palavra, Pai, para entender o que o Senhor quer falar conosco, para que possamos cumprir a tua vontade, Pai. Seja, Senhor Deus, com aquele que está aflito, Senhor, com aquele que está triste, com aquele que está abalado, Senhor. Seja com o teu povo, Pai, que agora suplica ao Senhor. Nós entregamos todas as coisas nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Receber a bênção do Senhor, irmão, irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, fique na paz do Senhor. Irmão, uma boa noite na presença de Deus. Até domingo, se assim Deus o quiser. Amém.